Câncer tem cura e hoje eu quero conversar com você sobre um dos assuntos muito comentados que é glúten, leite e açúcar reduzem a chance de cura no câncer. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Vou aproveitar para deixar essa informação aqui nos comentários do Instagram para as pessoas que entrarem. Esse assunto vai esquentar as turbinas. Ele é um assunto muito importante, muito interessante, e eu quero aproveitar para convidar você para assistir essa live comigo até o final. Tem informações muito importantes para você que tem ouvido falar sobre o glúten causando câncer, ou leite causando câncer, ou açúcar causando câncer, ou fazendo o tumor crescer. Se você quiser também, aqui é uma oportunidade de conversar comigo ao vivo pelo Instagram. Você pode dividir tela, você me faz a solicitação e a gente conversa, bate um papo sobre esse assunto, porque o meu objetivo é ajudar o paciente com câncer, ajudar o familiar da pessoa que está com câncer a encontrar novos recursos, novos caminhos, uma nova consciência para tratar essa doença tão delicada e tão intensa, né? Acho que essa frase representa bem o tratamento do câncer. É extremamente intenso o tratamento de um paciente com câncer, seja ele com quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou até imuno. Então, eu vou começar trazendo um pouquinho das informações e das dúvidas que as pessoas têm nas redes sociais. E também aproveito para apresentar a minha nova bebida hoje, que é o chá. Está tão frio hoje aqui em Campinas, acredito que esteja abaixo de 10 graus, que eu precisei trocar a minha água, que normalmente é gelada, eu gosto de tomar assim, por chá, que também é uma maneira de você se hidratar, e dos pacientes com câncer é uma forma de não deixar de beber líquido, que é uma das ferramentas que a gente tem para aumentar a chance de cura, exatamente porque você precisa eliminar as toxinas dos quimioterápicos e de outras substâncias que a gente ingere. Então é fundamental a hidratação e eu sempre dando exemplo aqui. Então vamos lá, olha que interessante. Quando se fala de glúten, o que é o glúten? É uma proteína presente no trigo, cevada e centeio. Ela é viscoelástica. O que significa isso? Que quando você vai fazer o pão ele tem aquela elasticidade, aquela massa apresenta essa elasticidade exatamente por conta do glúten. Quando foi descoberto a doença celíaca, que foi no século 1800 e pouquinho, depois da Segunda Guerra foi confirmado que o responsável pela doença celíaca era o glúten, que é essa proteína que está presente no trigo, na cevada e no centeio. Eu sei que você já ouviu falar que tem também glúten na aveia, mas o glúten ele só está presente na aveia por contaminação cruzada. Normalmente, os locais onde fazem o processamento do trigo e da aveia estão próximos ou estão juntos, ou as plantações de aveia e trigo também estão próximas e por isso existe uma contaminação, mas a origem da aveia, ela não produz o glúten. Por isso que é importante o paciente celíaco, ou seja, a pessoa que não pode comer de forma alguma o glúten, ele precisa prestar atenção no rótulo para ver se está escrito contém glúten ou não contém glúten, que aqui no Brasil isso é uma regra legal. Então, você pode conseguir separar os alimentos que têm glúten e que não têm por essa descrição, que facilita muito a escolha alimentar de um paciente com doença celíaca, que é uma doença genética, uma doença inflamatória, e para o paciente celíaco é obrigatório ele viver sem glúten, porque se ele consumir, ele começa a ter diarreia, ele começa a desenvolver um processo inflamatório no intestino, e em alguns casos, são raros, esse paciente com doença celíaca pode desenvolver câncer intestinal. Essa informação é importante porque muitas pessoas associam a doença celíaca apenas ao problema inflamatório, mas a gente tem que lembrar que o doente celíaco que não segue uma orientação nutricional e continua comendo glúten, ele forma câncer
intestinal. Qual que é o problema em relação aos farináceos? O principal problema dos farináceos hoje, principalmente no Brasil, é a quantidade de aditivos alimentares e a presença de uma micotoxina produzida por um fungo chamado Fusarium, e esse fungo chamado Fusarium, indiretamente ele produz essa toxina chamada DON, né? É a sigla dessa micotoxina, e ela causa um processo inflamatório no intestino. Então muitas pessoas acabam eliminando o trigo, eliminando os farináceos, porque existe uma qualidade ruim das farinhas. Não necessariamente o glúten é ruim para todas as pessoas. O glúten ele faz mal para um grupo específico da população mundial. Nos Estados Unidos representa 1%. Os pesquisadores acreditam que essa quantidade seja próxima no Brasil, e o que muitos apresentam em relação ao consumo da farinha é esse mal-estar por conta dessa micotoxina ou por conta dos aditivos alimentares. Já são conhecidos aditivos alimentares que trazem esse processo inflamatório, que trazem irritabilidade, que prejudicam o funcionamento intestinal, porém a gente não tem evidência científica de que se uma pessoa tem um hábito de consumir glúten e ela não tem nenhum problema de doença celíaca, ela vai desenvolver câncer ou vai reduzir a chance de cura do câncer. Esse ponto acho que é fundamental, porque muitas pessoas acabam restringindo o glúten durante o tratamento. Eles gostam de comer pão no café da manhã por uma questão cultural, uma questão emocional, e muitas vezes quando você restringe o pão dessa pessoa com câncer, o que acontece com ele? Ele começa a ficar deprimido, começa a ficar frustrado, e uma das únicas coisas que trazia bem-estar e prazer para ele era esse alimento. Então esse ponto é fundamental para que a gente possa trazer acolhimento a esse paciente, não no sentido de você tem que comer pão, mas no sentido de que não existe só alimentos especiais para o câncer, mas é importante que tenham alimentos que possam fazer parte dessa cultura alimentar, desse prazer para esse paciente. O consumo de pão francês ele é mais interessante do que o consumo de pães de forma integrais e outros, exatamente porque pães integrais e pães de forma normalmente têm mais aditivos do que o pão natural. O ideal seria consumir farinhas europeias, que têm menos agrotóxico do que no Brasil, ou farinhas orgânicas brasileiras, que existem boas marcas, e a pessoa fazer o próprio pão em casa. Mas não o pão no sentido de ser a principal fonte de nutriente ou de energia para esse paciente, porque ela não o será. E se a gente pega, por exemplo, um paciente que está recebendo dieta por canudinho, né? Eu gosto de falar isso que é mais prático, que é a dieta por sonda enteral. Existem vários pacientes que recebem sonda enteral sem glúten. Essa sonda enteral, as dietas enterais não têm glúten, e esse paciente continua desenvolvendo o tamanho do tumor, continua crescendo o tumor dentro dessa pessoa, e infelizmente muitos acabam morrendo, não pela sonda enteral, mas por todo o quadro clínico. Existe a falsa informação de que quem consome glúten acelera o crescimento do câncer. Se isso, primeiro, não tem evidência científica disso. E se isso fosse verdade, quando nós tivéssemos um paciente com sonda enteral e as dietas enterais não têm glúten, não teria como esse tumor crescer. Então, uma bobagem sem tamanho, sem limite, essa divulgação. O segundo ponto é a questão do açúcar. Quando a gente fala de açúcar, a gente sabe que o brasileiro é uma formiguinha, ele gosta de comer muito doce, ele tem hábito de comer muito doce, ele faz preparações muitas vezes salgadas que coloca o próprio açúcar. Isso é associado, muitas pessoas falam que quem come açúcar durante o tratamento oncológico, isso faz o tumor crescer, faz o câncer avançar. Então vamos analisar melhor essa situação e vamos olhar o que está acontecendo. Primeiro ponto, a gente não tem evidência científica de que toda pessoa que consome
açúcar está em tratamento, ela vai fazer o tumor crescer. Isso não tem evidência científica. Esse é o primeiro ponto. Qual que é a evidência que você está usando, Alexander? Ensaio clínico randomizado, duplo cego, sem conflito de interesse. A gente não tem nenhuma publicação que fortaleça essa linha de pensamento. Esse é o primeiro passo. Ah, Alexander, mas e a pessoa que come muito doce, a pessoa que come muita farinha, come muita massa, ela não pode engordar? Pode, com certeza. Por sinal, é um dos motivos da população engordar é o consumo exagerado de carboidrato. Em vez da pessoa consumir uma quantidade limitada de carboidrato, ela consome uma quantidade absurda. E quando você consome mais do que você precisa, em especial de carboidrato, a tendência sua é você ganhar peso, você ter excesso de peso. O excesso de peso tem associação com câncer, mas o consumo do açúcar isolado não. Não estou defendendo ou advogando que você tem que comer açúcar adoidado, mesmo porque isso pode descontrolar a sua glicemia e também pode incentivar você a ganhar gordurinhas a mais que estão associadas a diferentes tipos de câncer, desde câncer de esôfago até câncer de fígado. O excesso de peso é o novo cigarro do século XXI. Esse é o outro passo. E aí vamos, de novo, não tem evidência científica e vamos entrar de novo na questão da dieta interal, que acho que a dieta interal ela bate o martelo em relação a isso. As dietas interais não têm açúcar. Não existe açúcar na dieta interal. Já é uma conduta geral de todas as empresas. Pacientes que recebem dieta interal, infelizmente, quando estão com câncer, eles muitas vezes avançam o câncer e o câncer continua crescendo e essa pessoa morre por conta de metástase e outros problemas. Ah, foi a dieta interal que matou? De forma alguma. É o quadro clínico desse paciente que estava complicado. E como é que pôde esse tumor crescer sem a presença desse açúcar que ele recebia exclusivamente na dieta interal? Isso é mais outra comprovação de que o açúcar não é o responsável pelo crescimento do tumor. Existem diferentes fatores associados e o câncer é uma doença extremamente complexa. Quem começar a simplificar muito para você que câncer é assim, câncer é assado, desconfia, porque a medicina está de joelhos tentando encontrar a cura, enquanto chega alguém, o tio do WhatsApp ou o tio da rede social, falando que é dessa forma. Não tem relação não tem comprovação científica de que o consumo do açúcar vai aumentar o câncer ou vai fazer com que esse tumor fique cada vez maior. Claro, não estou incentivando o consumo de açúcar, seja normal, orgânico, seja demerara ou seja refinado, para a questão da saúde, mas não tem essa evidência para que a gente proíba os pacientes. E quando você proíbe um paciente com câncer que gosta de comer um doce em um momento ou outro de comer, ele entra em depressão. E ele deprimido, a tendência dele é comer menos e prejudicar cada vez mais a sua saúde. Mais um ponto desmascarado aqui na minha rede social, para que você não caia no conto do tio do WhatsApp. Esse é o conto do tio do WhatsApp que tem como intenção atrair a sua atenção e não promover saúde em você. Existem também pacientes que seguem dietas cetogênicas, que não têm câncer e desenvolvem o câncer. A dieta cetogênica causa câncer? Hipótese alguma. De novo, a questão da complexidade do câncer. O câncer existem mais de 100 tipos de câncer, é uma doença de difícil tratamento, não é simples tratar, não é simples entender ela, e limitar que o glúten vai fazer o câncer crescer e açúcar fazer o câncer crescer, você deprime o seu paciente e traz algo que não tem respaldo científico. Esse ponto eu acho que é fundamental a gente abordar, porque muitas pessoas acabam seguindo uma alimentação de qualquer jeito, que é ruim para a saúde, exatamente por conta desses exageros do açúcar e do glúten. Aí a gente entra no outro ponto importante, deixa eu aproveitar para me hidratar um pouquinho com o chá de hortelã que eu fiz hoje. Que é a questão do leite. Mas antes de entrar nessa questão do leite, o que é importante trazer?
Se as pessoas falam que o açúcar ele faz o câncer aumentar e faz crescer, por que o câncer não cresce a todo momento desde o primeiro dia que a gente nasceu? Lembrando que no seu sangue agora, se você está me ouvindo, se você está prestando atenção em mim, existe açúcar no seu sangue. A glicemia, a quantidade de glicose que tem no seu sangue está sempre presente. Por que essa quantidade não faz com que você tenha o câncer sendo formado já diretamente? Então, não tem evidência científica disso e não se limite a exageros de, caso gostando de um pão ou outro, consumir, ou caso gostando de um doce ou outro, deixar de consumir. Eu tenho visto o contrário, as pessoas piorarem cada vez mais quando elas deixam de consumir em um momento ou outro, não estou falando como rotina, um doce ou consumir um pão, alguma massa que ele goste, alguma massa que traga esse bem-estar emocional. Lembrando, se eu falo de um paciente diabético ou se eu falo de um paciente celíaco, esse olhar vai ser totalmente diferente, porque aí sim o aumento dessa glicemia no paciente diabético tem redução da imunidade, e o paciente que tem intolerância ao glúten ou ele tem a doença celíaca em si de uma forma intensa, qualquer partícula, qualquer quantidade de farinácea e massa vai trazer um prejuízo gigantesco para a saúde dele. O outro ponto a gente chega na questão do leite, que sempre trazem a frase: o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de grande. Primeiro, é mentira isso. Pega um potinho de leite e dá para o gatinho para ver se ele não toma. Pega essa bebida saborosa e oferece para outros mamíferos para ver se eles não tomam. Eles vão tomar também. O que os outros animais não têm e que nós temos é a inteligência. E nós conseguimos fazer uma live, a gente consegue mandar o homem para o espaço, a gente consegue ter água encanada, luz elétrica, operar pessoas vivas sem matá-las, graças a essa inteligência. A inteligência permitiu que na ancestralidade, homens, quando não tinham acesso à comida, eles criando ovelhas, criando cabras, criando vacas, eles se nutriam desse leite que era fornecido por esses animais e conseguiram sobreviver durante muito tempo, muitos meses, graças a essa capacidade, a essa inteligência. Existem povos que não têm, por exemplo, a produção de lactase. Isso é muito intenso no povo oriental, no japonês. Isso não fez parte da ancestralidade dele, da cultura dele, mas outros povos europeus, isso foi muito intenso, foi muito presente. Então existem diferenças da produção de lactase de alguns povos para outros, mas isso não é a prova científica de que o homem não possa tomar leite depois de adulto. Ele pode tomar, se isso faz parte de algo que ele gosta, que traz prazer para ele, é possível equilibrar isso na alimentação. E também é falso de que o leite é inflamatório para todo mundo. O leite é inflamatório, Alexander? Sim, para quem tem alergia à proteína do leite, ele vai ser inflamatório. Tanto é inflamatório que muitas vezes uma pessoa com alergia a leite, ele pode morrer. Existem diversos trabalhos já mostrando isso, exames de sangue podem comprovar isso e assim por diante. Mas eu não posso falar que os 6 milhões de pacientes com câncer têm alergia a leite, ou eu tenho que restringir o leite exatamente porque não tem evidência científica de que o consumo do leite vai fazer a célula de câncer crescer ou o próprio tumor aumentar. Mais um mito para ser desmascarado. É falsa essa informação de que quem tem câncer vai aumentar o câncer por conta do consumo do leite, ou por conta do consumo da coalhada, ou consumo da manteiga, ou de todos os substitutos e derivados do leite. Acho que esse ponto é fundamental ficar aqui gravado para que vocês possam assistir, exatamente porque esse radicalismo para os 6 milhões de pacientes com câncer, meu foco são os pacientes com câncer, de eliminar glúten a todos os 6 milhões, eliminar leite a todos os 6 milhões e eliminar o consumo de doces e açúcares para todos os 6 milhões, tem trazido mais prejuízo para que a gente atinja a chance de cura do que a gente ter a presença em um momento ou outro de forma equilibrada, mantendo a boa nutrição desse paciente, fornecendo nutrientes importantes
para manter a saúde dele durante esse tratamento extremamente intenso. Muitas vezes a pessoa que começa o tratamento, ela ouve falar de condutas como essas, ele infelizmente, por não ter base científica, ele acaba seguindo, e por ele seguir essa conduta, ele entra numa desnutrição, ele começa a perder peso, ele começa a se sentir mal, ele não consegue fazer quimioterapia, a quimioterapia, por ele não conseguir manter, por exemplo, a imunidade, ou por ele ter anemia, ele reduz esses indicadores bioquímicos e o médico fala, essa semana você não pode fazer mais, porque os seus exames de sangue não estão normais. E isso só prejudica a chance de cura dessa pessoa. Então, caso você esteja seguindo porque de orelha, né, que a gente fala, seguindo porque ouviu falar que tem que tirar glúten, tem que tirar leite e tem que tirar açúcar, e tirou da sua alimentação e está com câncer, não faça isso. Converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista, que eles são as duas pessoas mais próximas e habilitadas, em especial médico oncologista, como eu falei, mais habilitadas para te dar essa orientação, esse suporte, se é adequado ou não aquilo que você está ouvindo na rede social. A rede social tem um papel muito grande de difusão do conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa ser processado e precisa ser filtrado por esses profissionais que estão acompanhando a sua saúde, que acompanham a sua vida. Tá bom? Então, o foco hoje da minha apresentação foi sobre a questão de será que o glúten, o açúcar e o leite reduzem a chance de cura do câncer? Não, eles não reduzem e não tem evidência científica sobre isso. Por sinal, é até o pior. Quando a pessoa faz isso, ela acaba piorando a saúde. Por ela piorar, ela volta a comer o glúten, ou vamos falar, os farináceos de maneira exagerada, começa a comer doce de maneira exagerada, começa a tomar leite e fazer tudo de forma exagerada e começa a seguir o mantra ou a frase comer de tudo um pouco e piora a saúde dela. Então, não tenha isso como conduta para a sua vida, a não ser que o seu nutricionista, que tem experiência com câncer, fez essa orientação expressa para você. Ele é o seu responsável, ele sabe o seu nome, sabe a sua história, e eu não sei, e com certeza eu acredito que ele possa trazer para você caminhos importantes para você aguentar esse período de quimioterapia, radiocirurgia, que são extremamente intensos, tá bom? Então, hoje a live minha era para abordar esses assuntos, depois deixa um comentário para mim, é muito importante, sobre o que você achou desse conteúdo e deixe também informações no meu direct. Alexander, gostei desse assunto, foi legal, né? Eu também concordava com você ou não concordo com você, não tem problema. Eu não sou a voz da verdade, eu não vim aqui para falar que você tem ou não tem que fazer determinada coisa. Quem vai fazer isso é quem acompanha você nutricionalmente, mas você também pode deixar outras sugestões de lives para que eu possa conduzir esse trabalho importante que eu faço de cada vez mais ajudar a ter consciência sobre aquilo que é o tratamento nutricional do câncer, tá bom? Então, aproveito aqui, se ninguém quiser fazer pergunta, para me despedir do Facebook, do YouTube e do Instagram. Entraram várias pessoas durante aqui. Como é que você tá, Hamilton? Como é que você tá, Quinha Nutri? Lígia entrou também, a Irine entrou também. Sejam todos bem-vindos, viu? É uma grande oportunidade para mim ter vocês aqui assistindo, porque vocês que conduzem o meu conteúdo, vocês que ajudam e dão um incentivo para eu continuar produzindo conteúdo de qualidade e sempre baseado na saúde e evidência. Esse é o foco, trazer informações que tenham respaldo científico e não informações de orelha, informações à toa que não têm efeito algum sobre a saúde de um paciente com câncer, tá bom? Então vou aproveitar para encerrar a minha... Obrigado, viu, Hamilton, pelos parabéns. Obrigado. O Hamilton está parabenizando aqui pelo trabalho. Eu que agradeço a sua atenção. E vou encerrando aqui a minha live no YouTube. Faço ela também 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no YouTube e Facebook. E encerrando aqui também
pelo Instagram. Então vamos lá. Obrigado a todos, tenham uma excelente quarta-feira.